Voltamos, você em Conexão Legal. Hoje, discutindo a respeito de crise, paraísos fiscais em um mundo globalizado. Com o Dr. Marcelo Zovico. Marcelo, nós falávamos a respeito de paraísos fiscais e quão difícil é a questão deles em um mundo global, principalmente com referência à responsabilidade. O nosso direito econômico pode ser uma forma a nos ajudar a resolver essa dificuldade global? De fato, eu acredito que sim. O professor Nelson Nazar, professor da PUC, escreveu um livro sobre direito econômico, onde ele explica a origem do direito econômico no nosso país. Nosso país é recente, 1988, onde a Constituição, no artigo 170, estabelece os princípios todos do direito econômico. Porém, a origem que o legislador foi buscar foi da Constituição de Weimar, de 19, que veio logo depois da Primeira Guerra Mundial, onde os países da Entente resolveram se organizar e escreveram uma Constituição para a Alemanha, que era monarca. Passou a ter a República Alemã de Weimar. Foi assinado essa Constituição em 1919. Esta Constituição previa uma proteção diferenciada, principalmente para a economia alemã, que veio absolutamente destruída no pós-guerra. Isso fez com que o país conseguisse alcançar voos na economia de forma significativa com relação às economias concorrentes. Fez com que a Alemanha se fortalecesse tanto que chegou em 1932 já na segunda posição da economia mundial, logo depois de uma pós-guerra. Então, de fato, a economia do país, regulada pelo seu Estado, a intervenção do Estado na economia, vinda através de uma Constituição forte e efetiva, faz com que o país consiga força para superar qualquer crise. A exemplo disso, nessa crise mundial, nós vemos que os economistas, de forma unívoca, eles conseguem sempre emitir o mesmo som. Os Estados Unidos nunca será o mesmo. A exemplo disso é a quantidade de recursos, de divisas que ele está injetando na economia mundial, coisa que ele nunca fez antes. Sim, o liberalismo econômico único. Americano foi sempre essa crise muito forte. foi única, né? Foi única. Sim, o envolvimento, o impacto global dessa crise, não há precedentes na história humana. Né? E nos parece que pelo menos eles tomaram a consciência de que basta não interferir na economia. Está na hora de interferir na economia como? Regulando toda a intervenção do Estado na economia. Esse é o primeiro exemplo. Você acredita na intervenção direta do Estado na economia? Eu acredito que é fundamental da seguinte forma. É necessário o Estado ter o mínimo de controle. Mas o mínimo que é uma acontece. intervenção, porque se prega um Estado cada vez maior. Eu particularmente sou contra um Estado muito grande. Eu acho que o Estado tem que ter o tamanho dele. E você tem razão. O Estado muito grande realmente acaba sendo característico dos regimes totalitários. Sim. Nada tem a ver com um país numa economia aberta, globalizada. Seria o caminho oposto ao desenvolvimento global. Sim. Então, nós entendemos que a economia deve sim ser minimamente fiscalizada e deve existir uma intervenção mínima de controle para que a economia siga o seu rumo. Uma fiscalização responsável, né? Mas terminando sempre aí. relacionada à responsabilidade social, que é o mais importante. Aliás, o Brasil deu aula agora, né? Porque Deu. a fiscalização com referência aos nossos bancos, ela foi citada no relatório do G20 como exemplar. Como exemplar. Sim. O Brasil se destaca em muitos aspectos. Esse é um deles. Nossa economia, o que se diz aí aos quatro ventos, né, que o Brasil sofreu apenas um pouco da crise mundial, justamente por isso. Termos uma Constituição muito bem preparada, né, para receber influências de normas internacionais, onde o Brasil, com a sua soberania, consegue decidir se aquilo será positivo ou não para a sua economia. Nós tivemos a oportunidade de receber no nosso programa, 2 ou 3 programas atrás, o presidente da CNI, Dr. Armando Monteiro. E ele dizia que, ao contrário do que se imagina, o Brasil não sofreu pouco, não. Sofreu bastante com a crise, principalmente a indústria, que é a base do nosso país. Né? E essa crise poderia ter sido atenuada com algumas medidas que não foram tomadas. Mas nunca se sabe que medida efetivamente deve ser tomada até que o resultado chegue. Né? O direito econômico pode responder isso? Você já me disse que sim. Mas de que forma efetiva no que pese aí a uma economia global? Porque é difícil você efetivamente
administrar países com soberania, não é isso? Muito difícil. Isso é uma dificuldade muito grande. Internamente, nós temos as autarquias federais. Então, o governo, a partir das privatizações, a partir da desestatização política, né, que teve início no governo do Fernando Henrique Cardoso, mais fortemente, iniciou-se o processo muito particular da criação das agências reguladoras. A exemplo disso, nós temos no setor financeiro o Bacen, né, o Banco Central, faz todo o controle das operações relacionadas a movimentações internacionais entre os países. O Bacen regula de forma muito responsável, né, tudo o que diz respeito à movimentação financeira do país. Isso é um dos exemplos que o Brasil vem dando em forma de ser responsável por o que acontece na sua economia interna. Os Estados Unidos, de certa forma, foi responsável pelo grande crescimento da maioria dos países emergentes. Sim. Os Estados Unidos movimenta a economia mundial, é uma grande locomotiva. Porém, uma grande locomotiva, quando ela, por algum motivo, sofre sai dos trilhos? Sai dos trilhos ou sofre ou bate de frente num muro, realmente o impacto é de todo mundo que vem atrás. Sim, sim. Então, de certa forma, nós também não podemos culpar única e exclusivamente os Estados Unidos pela crise. Afinal de contas, ele é o país que conseguiu mover todo o globo em prol da sua economia. Países como a Alemanha, que sofreu uma redução na indústria nos últimos 4 meses de 13% do crescimento econômico, é muito grande. Sim, enorme. Sendo que a economia alemã é muito forte. Sim. E tem uma proteção muito forte com relação a interferências. Eles são muito exportadores, né? Os exportadores dependem única exclusivamente de exportação. O Japão teve tecnologia. O Japão tem uma perda também fenomenal. Muito grande, né? Sim. Os países que dependem de exportação sofreram muito. Você disse de Banco Central.